Sejam bem-vindos ao Frente a Frente, que hoje discute uma questão não nova, mas de pouco conhecimento geral no Brasil, que são as políticas públicas para prevenir a violência vicária no país. Para falar sobre o assunto, a promotora de justiça Estela Cavalcante, que tem escrito alguns artigos sobre a questão. Doutora Estela, prazer tê-la aqui novamente no Frente a Frente. E eu inicio esse bate-papo questionando o que constitui a violência vicária. Para muita gente, que não sabe. A violência vicária, Gorete, ela era muito confundida com alienação parental. Então, para que houvesse uma punição mais rigorosa e também para se trabalhar políticas públicas voltadas à proteção, né, das vítimas diretas e indiretas da violência vicária, que, como o nome diz, vicária significa substituto, vicário, substituto. É aquela violência praticada contra filhos, parentes, contra animais de estimação. Isso ocorre, segundo estudos nacionais e também internacionais, quando o homem, né, o agressor da violência doméstica, ele não tem mais acesso àquela mulher, ou porque ela separou dele, ou divorciou, ou mesmo tem alguma medida protetiva aplicada contra ele, e ele, por estar impossibilitado de ter acesso direto a ela, ele transfere a violência para os entes queridos daquela vítima. Então, para evitar que isso ocorra e que crimes mais graves, até de morte contra familiares e filhos das mulheres, como já aconteceu aqui no estado de Alagoas e no Brasil, temos casos, né, recentes, os legisladores acharam por bem tipificar a violência vicária, tanto no Código Penal, né, no artigo 121b, como também estabelecer uma outra forma de violência para a Lei Maria da Penha, a violência vicária. Pois bem, e nesse sentido, como ela se manifesta no Brasil? Há um crescimento preocupante? Desde 2020, existem estudos mostrando que a violência vicária, tanto no Brasil como no exterior, não é algo próprio aqui do nosso país, mas é um estudo universal, mundial, né? É um fato que tem acontecido e preocupado pessoas, tanto brasileiras como na Europa, na América do Sul como um todo, que esse tipo de violência tem crescido em razão, principalmente, de terem existido, né, leis de proteção às mulheres a partir de 2006, a lei brasileira, né, a lei 2003, a espanhola, e outras legislações de proteção às mulheres que ocorreram no mundo todo, a partir desse movimento de proteção às vítimas. Então, como os agressores, eles não tinham, por questão de aplicação de política pública voltadas às mulheres, medidas protetivas que são aplicadas em favor das mulheres contra os agressores, como eles não tinham mais acesso a elas, eles começaram a praticar esses delitos voltados a seus entes queridos. Então, uma forma de continuar a violência, perpetuar o ciclo da violência contra aquela mulher. Doutora Estela, por que esse tipo de violência ainda é pouco conhecido socialmente? Porque é uma violência que a gente diz que é uma violência que acontece, mas que não teria uma grande visibilidade, principalmente porque ela era um pouco, havia uma interligação dela com a alienação parental. E para que isso não acontecesse, foi necessário tipificá-la como um crime, né? Porque a alienação parental ocorre em muitos casos em que há uma separação entre um homem e uma mulher e tem filhos envolvidos. E havia essa
preocupação, né, também dos legisladores e do sistema de justiça como um todo, para evitar que uma alienação parental se transformasse em algo gravíssimo, como é o vicaricídio. Então, houve esse movimento no sentido de tipificar a violência vicária aqui no nosso país. Quais sinais indicam que uma mulher está sendo vítima da violência vicária? São sutis. Perdão, o agressor começa como a fazer esse tipo de agressão? São sutis, né? Esse tipo de atitude inicia como, muitas vezes, como uma alienação parental, em que o agressor ele procura utilizar os seus filhos para estar mandando recado para a mãe, para de saber os movimentos dela, para onde ela foi, com quem ela saiu. E isso é uma forma de pressão psicológica nos filhos e com repercussões terríveis ao longo do tempo. Se isso se perdurar, mesmo que não exista agressão física contra os menores ou contra os adolescentes, mas os estudos mostram que há a ocorrência da agressão psicológica, né? Traz reflexos negativos para essas crianças e para esses adolescentes, tanto na questão escolar, né, de rendimento escolar, como também de insegurança com relação à presença do pai na vida daquela criança, porque ele fica com receio do que pode acontecer com sua mãe. Muitas né? vezes as crianças até não querem ir ao encontro do pai por passar um final de semana por conta dessas situações. Né? Dessas pressões que sofrem, né? Querendo saber da vida da mulher, com quem ela anda, com o que é que ela está fazendo, né? especulando. E a criança sente, né? A maneira de falar do pai. E já existe, muitas vezes, uma violência psicológica que já existia naquela relação anteriormente, né? Quando a mulher estava no convívio do agressor. Então, os danos psíquicos, tanto às mulheres como aos seus familiares, né, filhos e outros entes queridos, foi o que motivou a tipificação específica da violência vicária no Código Penal brasileiro. A violência, em que principalmente ela se mostra contra as crianças, por exemplo? Qual é a manifestação das crianças que comprova que elas estão sendo atingidas por essa agressividade? Muitas vezes a própria escola procura as mães para informar que há uma baixa no rendimento escolar daquela criança, ou mesmo a criança está muito quietinha, muda o seu comportamento de uma hora para outra. Era uma criança alegre, era uma criança que tinha uma participação naquele ambiente ativa e de repente fica mais reclusa, fica mais introspectiva, perde no rendimento escolar. Isso tudo é bom que a escola esteja alerta e atenta com relação a isso, para ajudar tanto aquela mãe, né, a perceber essa situação, como também as autoridades para que possam proteger aquela criança. E quanto às autoridades? A mãe pode fazer a denúncia? Pode. De que forma? Não, com certeza. Tanto no juizado, né, da infância, para a questão da proteção àquela criança, como no próprio processo que deve estar correndo de uma separação ou um divórcio. É importante que se diga na justiça também que está havendo inicialmente alienação parental, para evitar que algo mais grave ocorra com aquela criança. Tanto uma vitimização, né, direta, como a questão dos danos psicológicos. E isso deve ser informado para que haja um encaminhamento para um atendimento psicológico, não é? E que se proteja aquela pessoa que está em formação. Na verdade, né? Isso, a Lei Maria da Penha tem esse condão, né, de fazer uma proteção integral às famílias, não só às mulheres, mas à família de um modo geral.
para que haja a prevenção com relação até à revitimização da vítima, né, da mulher, ou que as testemunhas dos casos de violência, que são os filhos. Né? No caso da violência vicária, as vítimas indiretas, né, são as crianças. E como diferenciar a violência vicária de conflitos familiares comuns, aqueles do dia a dia? É algo bastante sensível, tem que se ver caso a caso, não é? Com a reiteração da prática, quando há algum tipo de ameaça, não é, velada, que aquela criança percebe e informa a sua mãe, ou informa a sua avó, ou a uma tia. É importante que as pessoas também que estão ao redor participem, não é, dessa proteção. E verificando que está havendo um início, né, de uma prática de uma alienação parental ou de uma tentativa de vicaricídio, é importante que se informe tanto a mãe, né, como aos familiares que estão ali ao redor daquela criança, que fazem uma proteção a ela, e as autoridades públicas também, para que possam, de um modo geral, buscar uma proteção integral à vítima. Políticas públicas, o que seria, digamos assim, prioritário na relação do Estado, né, do país e as famílias? Uma integração maior entre a parte de saúde, social e de assistência. É extremamente importante, junto ao sistema de justiça, porque existem equipes multidisciplinares para trabalhar no juizado da violência doméstica, nos CREAS também, mas é importante que haja uma articulação, e para que isso aconteça, precisa informar. A mulher precisa denunciar que está acontecendo a prática do vicaricídio, não é? E aí, para a partir daquele momento, serem tomadas as medidas protetivas em seu favor e em favor também dos seus filhos, que a responsabilidade dela com relação aos filhos permanece, né? Mesmo nessa questão sutil da violência vicária. Nesse sentido, a maioria das mulheres identifica que é um caminho para o vicaricídio ou não? O que eu acho mais interessante de se tipificar algo assim tão grave como é o vicaricídio, mas colocar na lei, né, que aquilo ali é algo que o Estado brasileiro tem como grave, né, semelhante a um homicídio, né? Então está dentro do rol dos crimes contra a vida. Então é muito bom tipificar para que não haja dúvidas, né? Até com relação à sociedade, jurídico, no entendimento jurídico e também no entendimento social, né? Para que as pessoas compreendam que aquilo ali é algo grave e que precisa se conter, né? Então, políticas públicas específicas, é por isso que eu escrevi esse artigo voltado à questão das políticas públicas para a prevenção do vicaricídio, que não adianta a gente atuar apenas com a repressão, mas nos casos de violência doméstica, de um modo geral, o mais importante é prevenir que casos mais graves ocorram, né? A gente não vai dar a vida de um filho de volta para uma mãe que perdeu, né? Então, a gente precisa verificar nessas sutilezas os problemas que podem ocorrer mais graves, para que haja uma intervenção correta no caso e visando a proteção integral daquela mulher e daqueles filhos envolvidos. Não. Vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. O Frente a Frente volta já já. É só um minuto. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe a promotora de Justiça, Estela Cavalcante.
na questão da discussão sobre políticas públicas para prevenir a violência vicária no Brasil. Doutora Estela, nesse sentido, o que mudou com a lei número 15.384/2026? Ela estabeleceu um tipo penal autônomo, né, que vai se chamar, né, vicaricídio, modificou o Código Penal, né, no artigo 121b, trouxe uma pena de 20 a 40 anos para os casos em que ocorre homicídio, né, que é a morte daquela pessoa por vicaricídio, e transformou em um crime hediondo. Então, tudo isso para demonstrar a gravidade desses casos de vicaricídio que já ocorreram aqui no Brasil, ocorreu aqui no estado de Alagoas, e para tratar a questão de uma forma mais ampla, não é? Para mostrar à sociedade. Anunciada, né? Exatamente, para que se proteja quando houver o anúncio da prática desse tipo de crime. E a tipificação, como a senhora falou no bloco anterior, ela tem várias formas, né, de se encarar e correr atrás da condição de não só prevenir, mas colocar os homens que praticam no lugar ideal, né? Sim, a punição também, né? De uma forma mais grave, com 40 anos de reclusão, né? Então, justamente para demonstrar a tragédia que é na vida de uma mulher, né? A perda de um filho, de uma filha, por conta de uma agressão praticada pelo seu companheiro, ex-companheiro, naquela relação de abuso, né? Além dos abusos que ela já sofreu, e isso culminar com a perda de um filho, de uma filha. Uma crueldade, na verdade. Uma crueldade, né? Justamente para se vingar. É um crime de vingança, né? O vicaricídio. E aí, por esse motivo que os legisladores entenderam por bem tipificá-lo para demonstrar que a sociedade brasileira não se conforma com esse tipo de prática, que quer que realmente haja uma punição severa. Em quais situações a suspensão de visitas paternas pode ser necessária no sentido de preservar as crianças? No caso de se verificar dentro de um processo de violência doméstica contra a mulher, né, em quais situações? Que tramita num juizado, que há a necessidade de se proteger aquele menor, aquela menor, é importante que o Ministério Público solicite uma medida protetiva de afastamento do agressor, né, no caso, em razão de estar praticando o vicaricídio. Porque não faz sentido ele permanecer visitando a casa da ex-mulher e das crianças se observa esse tipo de atitude. De atitude, né? Exatamente. Então, para proteger crianças e adolescentes, isso pode ser solicitado pela mulher em benefício dos seus filhos, como uma medida protetiva. Como o judiciário deve agir diante dessas suspeitas de violência vicárias? Instrumentos para isso? A Lei Maria da Penha já proporciona um atendimento integral às vítimas, por meio da Defensoria Pública, por meio de advogados constituídos quando a mulher prefere, e isso tudo possibilita, junto com as equipes multidisciplinares que atuam nos juizados, fazer esse atendimento especial às vítimas também do vicaricídio. Então, é importante que haja essa informação da suposição da prática do crime, não é? Para que haja uma intervenção direta do sistema de justiça. Delegacias e polícias estão preparadas para identificar esse tipo de violência? Então, nesses casos específicos, o pedido da medida protetiva pode ser também feito nas delegacias, né? Houve uma mudança da Lei Maria da Penha possibilitando isso. E aí é deferido pelo juiz, mas tem que ser analisado caso a caso. Normalmente se faz uma verificação, houve o menor, a menor,
para verificar se aquilo realmente está acontecendo. É feito um relatório psicossocial e dentro dessas situações específicas pode-se trabalhar na prevenção, né, para que também haja uma segurança por parte dos operadores do direito, né, promotores e juízes com relação àquela situação que esteja ocorrendo. Tem que se ampliar o número de psicólogos para tratar nessa área, importante, né? é importante. E como Sempre viabilizar importante. isso? Sempre importante, né? Porque hoje a gente tem uma equipe boa aqui na capital, mas no interior do estado ainda há uma deficiência, né? Principalmente nas cidades menores. Então é importante que a rede de proteção se amplie para que possa também proteger essas vítimas, que são vítimas indiretas dos casos de violência doméstica, que são as crianças, né? E os adolescentes. Estatisticamente, há maiores casos, a frequência, melhor dizendo, é mais verificada no interior ou na capital? A violência doméstica ocorre no Brasil todo, não é? Ela não tem... Ou nas capitais? Ocorre nas capitais e ocorre no interior do estado também. E com relação à violência vicária, como é recente, a lei é agora do mês de abril, né? Então, é muito recente ainda, não se tem dados estatísticos para verificar essa ocorrência ainda, mas deve ter em breve. E é um crime que ele não olha a formação social, a formação política, qualquer tipo de formação que diga que nós somos humanos e temos que pensar sobre os nossos atos. É por aí? Com certeza, a violência doméstica se sabe, né, que não só no Brasil, mas de um modo geral, no mundo, ela não respeita fronteiras, né? Ela ocorre diariamente no nosso país, né? Contra mulheres brancas, mulheres negras, contra mulheres deficientes, né? Mulheres que têm mais uma vulnerabilidade em razão de ser pessoa com deficiência, mulheres idosas. Mas o que a gente está observando é que cada vez mais a violência doméstica está ocorrendo na fase em que a mulher tem entre 18 e 25 anos. Então, houve um aumento grande pelas estatísticas recentes, tanto do Fórum de Segurança Pública, jovens, né? Que mulheres jovens estão sendo as maiores vítimas. Então, ainda mais se trabalhar isso, porque como as mulheres estão se envolvendo, né, com muito cedo em relações íntimas de afeto, namoros ou uniões estáveis, ou mesmo casamento, casando cedo, e essas mulheres, né, entre 16, 17 e 25 anos, são as mulheres que estão no nível alto das estatísticas. E aí é que tem que a gente fazer uma abordagem para esse público, não é? Adolescentes, para mostrar que ela tem como se precaver, não é? Que existem sinais que a mulher deve estar verificando quando se envolve com a pessoa, se a pessoa já demonstra algum tipo de violência na relação. Ou fora de da namoro, relação ainda. Pode acontecer em casa, né? Se essa pessoa trata mal animais, se essa pessoa ela de alguma forma comportamento como usa arma, tem um comportamento mais agressivo, se ela quer dominar a mulher de alguma forma, tem um ciúme excessivo. Então, são sinais que fazem parte desse ciclo da violência. Mas quando a gente pensa que com a Lei Maria da Penha a violência pudesse diminuir, já se observa... Está se direcionando para um outro público, não é? Como as estatísticas têm demonstrado que a violência contra a mulher tem tido uma diminuição de casos em razão das políticas públicas estarem sendo ampliadas e protegendo melhor, né, por conta das medidas protetivas de urgência, essas mulheres, por conta do afastamento do agressor do lar, da distância, da tornozeleira eletrônica. Hoje já há uma obrigatoriedade do uso da tornozeleira eletrônica para os agressores de violência doméstica, utilização de botão de pânico, para que aquela mulher esteja mais segura quando ela estiver o agressor estiver sendo monitorado. Enfim, todas essas medidas de proteção que são aplicadas em favor das mulheres,
estão fazendo com que os crimes de vicaricídio ocorram com mais frequência no nosso país. Por isso a preocupação, né, das autoridades públicas, das pessoas que trabalham diretamente com as vítimas da violência, de proteger as crianças e os adolescentes, porque estão virando, né, as vítimas desses crimes de vicaricídio. Conselhos tutelares estão capacitados para lidar com este tema? É importante que sejam feitas capacitações voltadas para os conselheiros tutelares e conselheiras tutelares também, justamente para que eles possam ajudar na identificação desses casos. Porque muitas vezes as pessoas daquela região, né, daquela rua, daquele bairro, comentam, naquele caso em que a mulher está com medida protetiva, quando os filhos vão para casa, voltam chorando, não querem mais ir para a casa do pai. E aí isso deve ser comunicado pela mãe ao Conselho Tutelar para tentar... Mas raramente ocorre essa informação, né? Então, é importante que se informe, não é? Para que o Conselho Tutelar também participe disso, né? Colabore. Um chamamento às entidades que estão atentas, que fazem parte desse desse sistema de proteção, não só às mulheres agora, mas também aos filhos, né? Então, como os conselheiros tutelares têm essa obrigação de estar atentos com relação a essa questão da alienação parental e do vicaricídio, é importante que também chame a responsabilidade, né? Profissionais da saúde também podem entrar nesse também, rol. se verificarem que as crianças estão chegando da casa dos pais com algum tipo de violência física, né? Porque pode ocorrer violência física também antes de acontecer a morte, né? Uma lesão corporal deve ser investigada para verificar se está havendo Isso impõe um elo. Uma violência direcionada, né, à mulher utilizando os filhos. Pois bem, isso pressupõe que... É algo extremamente sensível, né? E difícil da gente verificar na prática. No dia a dia. No dia a dia, mas a gente precisa abrir os olhos para esse tipo de prática. De violência extrema, né? E que é velada, não é? Então, para que a gente possa proteger as crianças e os adolescentes, precisa abrir os olhos, né, para esse tipo de prática, para que a gente possa, como sistema de justiça, como promotores, juízes, defensores públicos e suas mães também, né, as mulheres e os parentes, informarem os casos para que haja uma participação mais efetiva e para haver uma proteção a essas pessoas. E uma punição mais severa. Mais severa para aos agressores também. É importante, inclusive, para prevenir que aquele menor que é vítima do vicaricídio, da alienação parental, ele se transforme no futuro em um agressor. Porque os estudos demonstram que as crianças que presenciam casos de violência em casa, muitas vezes se tornam agressores no futuro, se não forem devidamente tratados. Cenário que ele vive a vida inteira. Aquilo vira uma questão natural, né? Então ele aprende a ser violento, aprende a praticar a violência contra a mulher, né? Então, se não houver uma intervenção por meio de um bom psicólogo, né, de uma assistência ali àquela pessoa que está em formação, pode justamente contribuir para que essa cifra continue acontecendo, né? Esses problemas de violência doméstica contra a mulher e o ciclo da violência não se encerre. Pois bem. Vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já já estaremos de volta.
De volta com Frente a Frente, que hoje recebe a promotora de justiça Estela Cavalcante numa discussão sobre a violência vicária no Brasil. Doutora Estela, como integrar varas de família a varas criminais nesses casos? Eu coloquei, inclusive, no artigo que eu publiquei, nessa questão dos fluxos entre as varas. É importante que haja essa comunicação para que um caso que ocorra numa vara de família, de uma alienação parental, que seja algo mais grave, que o juiz perceba ou a juíza perceba que vai ter uma repercussão de uma violência, que informe também as varas de violência doméstica contra a mulher. Porque muitas vezes esses casos tramitam concomitantemente, e aí para que haja um cuidado maior com essas vítimas, né, indiretas, que são os filhos. Exatamente. É importante que haja esse intercâmbio de informações. Exatamente. E nesse sentido, quais erros institucionais ainda colocam vítimas em risco? Essa falta de articulação entre as instituições. A gente precisa conversar mais para que haja um fortalecimento das políticas públicas voltadas à proteção das vítimas do vicaricídio no nosso país. Então, ampliar campanhas educativas, é importante que se fale isso, que seja algo que não tenha um corte em razão da mudança de governo, que seja uma política pública realmente de Estado e não uma política apenas de governo, né? Que seja algo que o Estado brasileiro tenha como importante, né? Além da prevenção do feminicídio, que já existem campanhas de prevenção, de campanhas de prevenção contra a violência contra a mulher, violência doméstica, também inclua a questão do vicaricídio nas campanhas educativas a partir de agora, por conta da lei nova, da lei 15.384. Exatamente. O monitoramento eletrônico do agressor pode prevenir tragédias? Com certeza. Ampliar também os sistemas de monitoramento dos agressores, botões de pânico para as vítimas, para que haja uma intervenção mais rápida, né, da polícia, porque é uma grande parceira. A Patrulha Maria da Penha faz um trabalho fantástico aqui no nosso estado, é referência de atuação para o Brasil, é referência nacional, tem um trabalho magnífico na prevenção e também na questão da não reincidência. Então, os casos que são acompanhados pela Patrulha Maria da Penha, de medidas protetivas aplicadas, na maioria dos casos, há um número mínimo de reincidência. Então, isso é um dado fantástico. Quando há uma participação ativa do sistema de justiça, há uma diminuição, né, da reincidência. Isso é muito importante. Pode-se dizer que são urgentes as campanhas públicas de conscientização? Com certeza. Tanto para abrir os olhos das mulheres com relação à possibilidade, né, dos seus filhos serem vítimas do vicaricídio. Identificar isso nas crianças. Porque antes as mulheres não imaginavam que os agressores iam transferir... Atentar contra as crianças. Contra as crianças. Transferir aquela raiva, aquele ódio que ele nutria por ela para os filhos. Porque os filhos são sagrados, né? Dentro de uma relação de família, né? Tanto o pai como a mãe têm a mesma obrigação e o mesmo cuidado, na maioria das vezes, com os seus filhos, né? Na forma de educar, na forma de tratar com respeito, com amor. Dizer para as crianças que estabelecer mulher não limites, se bate. dizer às crianças que mulher não se bate. Né? Então, isso tudo é um dever de pais e mães, dentro de uma relação de família em que há o amor, mas numa relação violenta. O amor não tem espaço para violência, não, né? Exatamente. Então, mas infelizmente, nas relações em que a violência está presente, as mulheres têm que estar atentas para esse tipo de coisa e verificar que aquele caso pode se transformar também, além de um feminicídio contra ela, pode também vitimar seus filhos. Ficar atenta ao comportamento. Ao comportamento dos agressores, aos sinais que são muitas vezes negligenciados. Por né? exemplo? Por exemplo, a criança que fica diariamente, quando vai para a casa do pai com medo,
né, que volta para casa e comunica à mãe, mãe, eu não quero ir novamente à casa do meu pai, porque não estou me sentindo segura. Então, essa insegurança, se for passada para a mãe, é importante que se verifique o que é que está ocorrendo, né? Buscar um acompanhamento, um apoio psicológico para aquela criança, porque às vezes ela não quer ou ele não quer contar para a mãe diretamente, mas conta para uma psicóloga. E isso vai ajudar muito na prevenção. Tem que ter estrutura para atender a população que não tem a condição de pagar Isso a também. um psicólogo, não é? É verdade. É verdade. E dotar as varas de violência contra a mulher e as varas também da infância e as varas de família dessa estrutura completa multidisciplinar para possibilitar um acesso às mulheres que não tenham condição, né, de arcar com essa despesa. O Brasil possui dados confiáveis sobre essa questão? Ainda os dados são recentes, porque a lei é nova, não é? Então, existem dados com relação à ocorrência do vicaricídio no país. Mas, na questão da prevenção, isso ainda vai ser construído, né? Com a aplicação da lei. Por que investir em pesquisas nacionais sobre a violência vicária no Brasil? Justamente para dar subsídio, né, ao sistema de justiça como um todo, para que a gente possa saber como atuar da melhor maneira e trabalhar a prevenção, porque não adianta remediar um crime que já aconteceu. É importante que se trabalhe a prevenção, né, dos casos mais sutis, das questões iniciais, para que haja uma prevenção efetiva, né, de que um delito mais grave, da morte de uma criança, não ocorra. O combate à violência exige uma mudança cultural sobre essa questão? Com certeza. É importante que se trabalhe desde pequenos. Sobre gênero, por exemplo? Gênero, sobre comportamentos, né, feminino, masculino. Trabalhar, desmistificar essa questão do machismo estrutural que existe na nossa sociedade, que é uma sociedade ainda patriarcal, né, com todo um resquício, né, que foi de luta para a construção dos direitos das mulheres no Brasil, no mundo todo. Existem muitos países em que as mulheres ainda não têm seus direitos garantidos. Então, a gente tem que aproveitar que aqui no nosso país nós temos direitos iguais. A Constituição Federal de 88 trouxe a igualdade de uma forma efetiva. A Lei Maria da Penha trouxe mecanismos de proteção contra a violência doméstica e familiar contra a mulher. E agora a Lei 15.384, recente, né, do mês de abril, que trouxe a violência vicária para que também se discuta no Brasil sobre isso e se possa trabalhar a conscientização e trabalhar a prevenção, que é o mais importante. Essa situação exige um alinhamento dos poderes no sentido de trabalhar conjuntamente, não? Com certeza, com certeza. Trabalhar a política pública tem que ser município, Estado, poderes constituídos, né? Então, todos nós, a participação, como aqui da TPV Assembleia, com um tema novo, tão importante, para divulgar, né, essa lei nova e como as mulheres podem denunciar, é extremamente importante. O número 180 da Central de Atendimento às Mulheres também serve para esse tipo de violência vicária. E a gente precisa sempre mostrar que não existe crime sem algo para proteger a mulher. Então, nós precisamos sempre informar, né? Então, momentos como esse, de divulgação de uma lei tão importante, de combate ao vicaricídio no nosso país, são extremamente importantes para que a gente possa manter alertas as mulheres, né? Então, se previnam, não deixem que algo mais grave ocorra com seus filhos, denunciem. Nós temos um sexto sentido, né? É verdade. Na percepção de algo que não está corretamente colocado, né? E isso as mulheres têm que agregar, a ficar atentas. Né? Isso, promotora. Com certeza, com certeza. E contar com o Ministério Público,
de Sim. Alagoas. Nós temos promotores e promotoras aguerridos que trabalham em benefício das vítimas, tanto na proteção das crianças e adolescentes, como também na proteção das mulheres em situação de violência. Então, não tenham receio, denunciem os casos de vicaricídio às autoridades para que possa conter o avanço desse crime e não ocorra algo mais grave, né, e irremediável, que é a morte de uma criança ou de um adolescente praticado por seu próprio pai. Enquanto não se organiza a rede de proteção voltada especificamente para vicaricídio, como as mães, por exemplo, devem se comunicar no Ministério Público ou nos instrumentos que são já colocados da Lei Maria da Penha? Pode denunciar pelo 180, que é a Central de Atendimento às Mulheres, que tanto serve como um espaço de denúncia, como também de orientação. Então, ela pode buscar essa orientação nos serviços públicos, não é? No juizado de violência doméstica, que fica situado aqui em Maceió, na Praça Sinimbu, que também existe em Arapiraca e em outras cidades. E ter certo que existe um sistema, né, de proteção, existe todo um arcabouço, né, de legislação para proteger essa mulher em situação de violência e os seus filhos, proteger contra o vicaricídio. Que mensagem principal deve ser passada às mulheres que vivem essa realidade e não tomou a iniciativa? Eu digo sempre que é denunciar. A denúncia é o primeiro passo para você conter o avanço da violência. Né? Muitas vezes a denúncia levada ao conhecimento das autoridades faz com que aquela pessoa pense duas vezes antes de concluir, de praticar algo mais grave e fica contido, né, aquele caso ali, numa primeira informação prestada à vítima. Ocorreu o caso, procura denunciar. E feita a denúncia, o que se aguarda? Que a mulher tenha aplicado em seu favor uma medida protetiva. No sentido do Estado em relação às mães, às pessoas que fazem a denúncia. Ser aplicada uma medida protetiva em favor dos filhos, né, e contra os agressores, um afastamento dele dos filhos. Não poder portar uma arma se for uma pessoa que utiliza arma de fogo, porque evita a prática de um crime mais grave. Enfim, uma intervenção naquela família para evitar que algo mais gravoso ocorra. Doutora Estela, lamento informar, isso eu digo a todos os entrevistados, porque na verdade é um bate-papo sobre conhecimento importante na vida de todos nós. Então, suas considerações finais. O que eu venho dizer aqui é que o Ministério Público de Alagoas, por meio de todos os promotores que fazem atendimento às mulheres em situação de violência, tanto na capital como no interior, estão abertos a receber as denúncias dos casos de vicaricídio e também de violência doméstica contra a mulher. Tenham no promotor de justiça um aliado. Então, denunciem. Muito obrigada. Denunciar sempre. Sempre. Muito bem. Obrigada. Um prazer, mais uma vez, estar aqui com você, Gorete. É recíproco. Obrigada. Obrigada. Obrigada a você também que nos assiste. Até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.